Deus seja sempre louvado. Hoje, dia 30 de abril de 2025, o Senhor pôs no meu coração a sua palavra no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Deveras resolvi todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio, tudo passa perante a sua face, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui está a palavra de Deus que nos ensina, que nos revela a vontade de Deus, que nos instrui aqui neste mundo onde habitamos, na terra. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vejamos, meus irmãos, que Salomão, a quem o Senhor o dotou de sabedoria, escreveu este livro. Deus lhe deu esta revelação, este conhecimento, para nos ensinar. Salomão já foi embora, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aqui no versículo 6 diz a palavra de Deus que até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Quando a pessoa morre, meus irmãos, tudo se vai dentro do seu corpo. Tudo perece. Os sentimentos, as mágoas, os rancores, tudo vai com a pessoa. E já não tem parte mais desta vida. Aqui diz que até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já acabou e já não tem parte alguma neste século. Então não existe fazer reza, missa do sétimo dia, fazer reza para os mortos, orar para os mortos. Não existe purgatório, não existe da pessoa voltar, reencarnar, voltar em outro corpo. Tudo já pereceu e a pessoa já não tem parte nesta vida. Talvez alguém diga, mas eu vi a minha avó que morreu. Eu vi um parente meu que apareceu para mim e morreu. A Escritura diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. E ele usa a forma da pessoa para enganar. Usa a voz da pessoa que morreu. Usa a imagem da pessoa que morreu, se transfigurando em anjo de luz, que é para poder enganar aquela pessoa que é parente, que é próximo daquele que aparentemente lhe aparece. Não tem parte mais nesta vida.
A palavra de Deus diz que ao homem, ao ser humano, está ordenado morrer em uma única vez, vindo depois disso o juízo. E também diz na Escritura que depois da morte segue-se o juízo. Vejamos, meus irmãos, que tudo se vai com a pessoa, os seus rancores, as contendas, as brigas, o bem, aqui fala também do amor, tudo se vai, já não faz parte mais desta vida. E aí está nas mãos de Deus e ninguém sabe como que é do outro lado, somente Deus. Uns vão para o paraíso, para o descanso do sono dos justos, para o descanso, onde ficam ali aguardando, esperando a volta do Senhor Jesus para ser ressuscitados. E outros vão para o Hades, para o inferno, aguardando o juízo de Deus para ser lançado ao inferno com aqueles que estão no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20. Vejamos, meus irmãos, que ninguém foi do outro lado para contar. O Senhor Jesus conta uma parábola. Ninguém foi do outro lado para contar, para voltar depois e dizer como é que é. E o Senhor Jesus conta uma parábola em Lucas 16, a parábola do Lázaro e do rico, que os dois morreram. E Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa do rico. Ou seja, o rico não dava nenhum prato de comida para Lázaro mendigo. E morreram os dois. O rico foi sepultado e Lázaro não teve o seu sepultamento, não teve o seu velório, não foi cortejado. Mas lá no inferno, diz que havia uma separação entre o rico e o Lázaro. Lázaro estava no seio de Abraão, lugar de descanso, e o rico estava atormentado pela chama. Até gostaria de acompanhar aqui a palavra de Deus, aqui em Lucas 16, para que possamos esclarecer mais esta pregação. Lucas 16, versículo 19, diz assim que, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então nós vemos, meus irmãos, que há um abismo que separa um do outro. Há um abismo, uma separação daquele que fez a vontade de Deus e daquele que fez a sua própria vontade. Depois que a pessoa morre, acaba tudo. Fica só o corpo ali no caixão, sendo velada, depois ela é sepultada
e foi-se tudo. Fica só as lembranças. Passa um tempo e a pessoa vai sendo esquecida, vai sendo deixada e a vida segue. Por isso a Escritura diz que o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Essa pessoa já não faz mais parte deste mundo onde nós vivemos aqui. E este mundo aqui, meus irmãos, é passageiro. A Terra, em meio aos milhares de planetas, aos bilhões de estrelas, é só uma gota no oceano, perto da eternidade. O mundo espiritual é mais real do que este mundo. E a pessoa parte desta terra aqui, não leva nada, não leva a roupa do seu corpo, não leva o seu dinheiro, não leva os seus bens, fica tudo aqui nesta terra. Nós vemos aí há pouco tempo, em 2020, uma pandemia que alastrou, ceifou muitas vidas em todo o planeta Terra. Esta pandemia veio e levou muitas pessoas, morreram milhares de pessoas em todo o mundo. Perderam parentes, perderam bens, deixaram tudo, faliram comércios, empresas. Vemos também há pouco tempo no Rio Grande do Sul uma enchente que destruiu tantas casas, um furacão, enchente, destruiu casas, inundou. Tsunami que nós vemos também há um tempo atrás, terremotos. Então nós vemos, meus irmãos, que este mundo aqui é uma passagem. A nossa vida, diz a palavra de Deus, está escondida em Cristo. E quando Ele, que é a nossa vida, se manifestar, seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Então por que, ouvinte, você não troca esta vida passageira, esta vida que um dia vai ter fim? Por que você não troca pela eternidade? Se renda a Cristo Jesus, entregue a tua vida ao Senhor Jesus, porque tudo isso aqui vai passar. E o que Deus tem preparado para nós, diz lá em 1 Coríntios, que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem reservado, preparado para aqueles que o amam. É uma vida sem sofrimento, é um corpo glorificado que o Senhor Jesus nos dará, um corpo glorificado, onde não haverá mais dor, não haverá morte, não haverá pranto. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz no espírito, é poder. Esta vida aqui é passageira, ouvinte. Se ficarmos na porta do cemitério, quantas pessoas são sepultadas? Quantas pessoas que já partiram? Mortes em acidentes? Então nossa vida aqui, ela tem um fim. Os mortos, porque os vivos sabem que vão morrer. Nós sabemos que a qualquer momento seremos ceifados. Eu posso estar aqui, hoje estou pregando aqui esta mensagem, meus irmãos. De repente o Senhor me leva, as pregações vão ficar aí, para a glória de Deus. A mensagem que o Senhor me deu vai ficar aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como Deus usou os seus servos do passado, como usou aqui Salomão, deixou o seu legado. Salomão já está com o Senhor. Salomão partiu desta terra, mas a sua palavra está aqui. Então, se Deus nos levar, a palavra de Deus permanece. A qualquer momento a gente pode partir. É como os peixes que são apanhados pela rede traiçoeira. Nós não sabemos o nosso dia, nossa hora. Tudo está nas mãos de Deus. Há pouco tempo atrás foi noticiado que uma jovem, menos de 20 anos, morreu de um AVC. E quantas pessoas que já foram fazer cirurgias para poder ficar melhor, para poder ficar mais bela, mais bonita, mais bonito. E a cirurgia
lhe ceifou a vida. A vaidade levou a vida jovem, a pessoa foi embora cedo. Nós não sabemos a nossa hora, porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos que a gente vai passar por isso. A não ser que o Senhor Jesus voltar antes. A Bíblia diz que os que estiverem vivos serão transformados. Nem todos morreremos, diz o apóstolo Paulo. Mas transformados seremos, num piscar de olhos. Nós não sabemos quando que o Senhor Jesus voltará, mas que Ele voltou já para muita gente, já voltou. Muitas pessoas já tiveram encontro com o Senhor depois da morte. Então, meus irmãos, vamos atentar mais para a palavra de Deus, colocar em ordem a nossa casa, a nossa vida espiritual, porque nós não sabemos a que hora o nosso Senhor voltará. Se é ao cantar de galo, se é à meia-noite, nós não sabemos. Mas que o Senhor Jesus vem, Ele vem. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Então aqui a teoria espírita é derrubada. Porque o espiritismo, eles dizem que, segundo Allan Kardec, dizem que a pessoa ela volta numa outra vida, num outro corpo. E a Bíblia diz que não existe reencarnação. Só teve uma encarnação. O Senhor Jesus foi encarnado. O Verbo se fez carne, mas ele não foi reencarnado. Cristo foi encarnado, teve uma forma humana, uma única vez. Morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou com o corpo glorificado. O corpo humano, sem sangue, glorificado. Então não existe reencarnação de que a pessoa morre aqui e vai nascer, vai vir no outro corpo. Isso não existe. Mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. É como um bebê que não sabe como ele veio a existir. A pessoa se esquece de tudo. Morreu, acabou. Em relação a esta vida aqui, a pessoa morreu, acabou. A sua alma está nas mãos de Deus. Ela pode ter ido para o seio de Abraão, ou pode ter ido para o Hades, para o inferno. A escolha é feita nesta terra, quando a pessoa se entrega ao Senhor Jesus. O seu nome é escrito no livro da vida. Ela desce às águas do batismo, ela recebe o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Ela desce às águas do batismo, fazendo o concerto com Deus, cumprindo a justiça de Deus. Então o seu nome é escrito no livro da vida. Então ela persevera em santificação, que significa separados para Deus. Ela é santificada, limpa pela palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então é um processo de santificação. Tem que ter renúncia, abandono de pecado, de vícios. E Deus vai limpando-nos. Quando estivermos já preparados à imagem e estatura de varão perfeito, o Senhor vem e nos remove desta terra. Nos colhe desta terra, nos tira desta terra. Mas quando a pessoa não faz um concerto com Deus, não creu no Senhor Jesus, quem não crê será condenado, diz a palavra de Deus, em João 3. Quem não crer será condenado. Quem crer, Marcos 16, e for batizado será salvo. E muitos morrem sem crer. Muitos morrem sem salvação. Então, ouvinte, Deus está falando com você. O Senhor está falando com você. Faça um concerto com o teu Deus enquanto ainda há tempo, a esperança. Porque depois da morte segue-se o juízo. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma.
não sabem de nada. Talvez essa pessoa que você tem visto aparecendo na sua casa, falando com você, você acha que é um parente seu que já morreu, não é. Esta pessoa que está falando com você é o diabo, é o anjo de luz, se passando pelo seu familiar, te enganando. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Fala, vai-te, Satanás. A palavra de Deus me ensinou. Você é o pai da mentira. Saia da minha casa em nome do Senhor Jesus, porque a pessoa que morreu, ela não faz parte mais desta vida. Então saia, espírito enganador, espírito maligno. Saia em nome do Senhor Jesus, e este espírito mentiroso irá sair no nome do Senhor Jesus. Ele sairá da tua casa, da tua vida. Porque este que aparece para você não é este parente seu, este ente querido seu que morreu, não. É o próprio diabo, o próprio anjo, se transformando em anjo de luz. Espírito enganador. Repreenda em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos ensina que os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Então, se os mortos não sabem coisa nenhuma, meus irmãos, a pessoa faz aquela consulta aos mortos, quem que está falando aquilo lá? Quem que está se passando por aquela pessoa que dizem que já morreu? É o próprio diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, João 8,44. Tudo que ele fala é mentira. Então ele coloca alguma coisa que é do seu interesse para enganar, para mentir, para distração, para manter a pessoa presa, fazer com que ela acredite nisso aí. E ele engana, manietando, amarrando a pessoa nestas mentiras. E depois que a pessoa morre, acabou. Ela não faz parte mais desta vida, ela nunca mais vai fazer parte desta vida. Os que morreram em Cristo, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 em diante, diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois o apóstolo Paulo diz, depois nós, os vivos, seremos transformados, arrebatados, para encontrar com o Senhor nos ares. Então nós vemos aqui que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então os mortos não têm mais parte nenhuma desta vida aqui. Como que eles vão dar instrução? Como que eles vão orientar a pessoa através de consulta a mortos? Como, meus irmãos, se eles não têm mais parte desta vida? E não existe alma penada. Não existe alma penada. Deus já dá o destino. Quando a alma desencarna, quando a alma sai desse corpo aqui, ela deixa este corpo, o pó volte à terra que o era. O espírito volte a Deus que o deu. E a alma segue o seu juízo. A alma segue o seu destino. Uns vão ser salvos e outros condenados. Vemos a parábola que foi lida agora há pouco, Lucas 16, a parábola do Lázaro, o mendigo, e do rico. Eles estavam conscientes lá, mas não aqui nesta terra. A sua consciência estava lá. Tinham consciência no lugar onde eles estavam. Lá a pessoa vai ter consciência, porque o inferno não vai ser apagada a consciência, ela vai lembrar de tudo que ela fez. A pessoa que vai para o inferno, meus irmãos, ela vai lembrar da chance que ela tinha para aceitar o Senhor Jesus, para receber o Senhor Jesus, para se converter, para se batizar, para mudar de vida, ela não fez. Então é um tormento na alma, na mente. A pessoa vai se sentir acusada, torturada psicologicamente,
Porque ela sabia que podia fazer a escolha, ela não fez. É como uma pessoa que vê o navio passando, vê o ônibus passando. Puxa vida, eu perdi esse ônibus. Por que que eu fui perder esse ônibus? Por que que eu fui largar desta pessoa? Por que que eu fui fazer? Por que que eu matei? Então a consciência da pessoa vai ser atormentada no Hades. Ela vai ser atormentada de dia e de noite, não tem fim, não tem sofrimento. E depois o inferno vai dar os seus mortos, Apocalipse 20. Mas nesta vida a pessoa não tem consciência. Aqui tudo passa, ela não tem como falar com a pessoa aqui da terra. Ela não tem contato. Não volta para contar, olha, foi assim, assim, assim. Lá é assim, assim, assim. Alguns que têm algum testemunho quando estão na UTI, quando estão em coma, já tiveram alguma experiência com Deus, mas no natural não é assim. Todas as pessoas que morrem seguem o seu destino. E ninguém sabe como que é do outro lado. Ninguém sabe como é do outro lado. Mas é sofrimento para quem morre sem Cristo. É sofrimento, ouvinte, para quem morre sem salvação. Para quem morre sem acreditar na palavra de Deus. Para quem morre sem crer no sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Deus está te dando uma chance para que você não vá para este lugar de tormento. O rico diz, mas eu tenho 5 irmãos, manda alguém avisar eles lá. E o Senhor, lá Abraão disse assim, mas se eles não crê nos vivos, como crerão os mortos? Eles têm Moisés, eles têm a lei e os profetas, eles têm a palavra de Deus. Ou você crê na palavra de Deus e será salvo crendo no Senhor Jesus, ou se não crê, a Bíblia diz que os incrédulos não herdarão o reino de Deus. Os incrédulos, que é aquele que não crê na palavra de Deus, não crê no sacrifício do Senhor Jesus na cruz, não herdará o reino de Deus. Você pode fazer a sua escolha hoje, entregando a tua vida ao Senhor Jesus, porque depois que a gente morre, meus irmãos, acabou tudo. O corpo ali é preparado para o velório, depois o corpo é enterrado, sepultado, onde os micróbios do próprio corpo vão ali comer ele. Vai entrar em processo de decomposição. E resta ali só os cabelos da cabeça e a estrutura óssea, que vai também se decompondo com o passar do tempo. E o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então tudo nesta vida aqui é a vaidade. Tudo passa. Ninguém pode levar nada desta terra. Não pode levar o seu carro importado. Não pode levar a sua mansão. Não pode levar a sua fazenda, a sua casa de praia, os seus bens, a sua empresa, a sua roupa chique, a sua roupa, o seu terno importado, seu sapato de couro de jacaré. Não se pode levar nada. Malemar, coloca-se uma meia nos pés. Malemar coloca uma meia nos pés. E um terno no defunto. E uma roupa no defunto. E um pouco de flores em cima da parte de baixo do corpo. As flores de enfeitar o caixão. Depois, no final do velório, coloca uma tampa em cima, onde a pessoa é levada para o seu sepultamento. E ali vai-se tudo. Tudo se foi com a pessoa. E aí depois vão despojar os seus bens que ficou. Vão vender as suas propriedades por preço de banana. Tudo que a pessoa lutou para conquistar na vida vai ser disputado. Como eles queriam disputar as vestes do Senhor Jesus. Até a roupa do Senhor Jesus estavam de olho, a túnica dele. Rasgaram suas vestes, disputaram a sua veste. Então nós vemos, meus irmãos, que vai haver disputa por herança. Disputa pelos bens. E muitas vezes traz até contenda, brigas entre família por causa de dinheiro. Rompe-se amizades por causa de dinheiro, de bens. A pessoa que deixou.
Tudo que ela lutou, conquistou, anos e anos trabalhando, anos e anos se esforçando, coloca os seus nomes, as suas propriedades, e não sabe, esquece que vão morrer. E tudo que ela lutou, conquistou, conseguiu com suor, mas ela esqueceu um detalhe. Ela esqueceu de Deus. Ela esqueceu da sua salvação. Ela estava só preocupada com os bens materiais, só preocupada com a riqueza, com o dinheiro, como o Senhor Jesus conta aquela parábola do homem que tinha plantado muito, deu muito, a sua colheita foi muito grande. Ele não tinha onde guardar tanto alimento. Ele disse: vou destruir estes celeiros e construir outros maiores. Depois vou dizer para minha alma: alma, tens em depósito bens por muitos anos. Come, regala-te, folga. E vem uma voz do céu que diz: esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Assim é aquele que não é sábio para com Deus. Lembra-te, Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra de Deus agora. Está preocupado só com dinheiro? Está preocupado só com riquezas? Esses dias, meus irmãos, um acidente na rodovia, não sei se era Raposo Tavares ou Castelo Branco, era uma rodovia do estado de São Paulo, onde um caminhão caiu, aquela carga do caminhão, um baú de carga, um container, em cima de um carro, onde tinha uma família ali, meus irmãos. E aquela família toda ali pereceu. Quantos acidentes que nós vemos, quantos acidentes de ônibus, de avião, de carro, tantos, meus irmãos. E as pessoas partem. Vamos nos preparar para a volta do Senhor Jesus? Vamos servir a Deus, meus irmãos, até o fim, combatendo o bom combate? Porque tudo nesta vida aqui passa. Ninguém leva nada. Ninguém vai voltar para contar como é que é do outro lado. Faça um concerto com o teu Deus hoje enquanto é tempo. Enquanto há vivo, há esperança. Enquanto há vivo, está vivo, há esperança para você, ouvinte. Há esperança para você. Faça um concerto com o teu Deus. Este é o mal, versículo 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Vai tudo, vai a beleza, a formosura, a vaidade, a soberba, a arrogância, o eu, o ateísmo, você que não acredita em Deus. Vai ter um encontro com Deus do outro lado. Você não acredita em Deus? Azar é o seu. Que pena que você não acredita em Deus. Do outro lado você terá um encontro com Ele. Do outro lado. Pense bem em tudo isso. Medite na palavra de Deus. Você pode não acreditar. Os incrédulos não vão herdar o reino de Deus. Mas hoje você está tendo a chance de se arrepender, de se prostrar diante do Deus invisível que te criou, se arrepender dos teus pecados, da tua incredulidade e se render ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é quem julgará naquele dia. É Ele que estará no trono branco de Apocalipse capítulo 20. Ele que estará ali no trono branco. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus seja sempre louvado. Pai Santo e glorioso, nós te agradecemos pela tua misericórdia, Pai, que nos amou de tal maneira que enviou o Senhor Jesus Cristo e matou Ele na cruz, crucificado, e nos concedeu a tua graça em Cristo Jesus, uma tão grande salvação. Ó Deus, abre os olhos desta pessoa que estão cegos. Entra com salvação, ó Deus. Entra com a tua misericórdia, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia, Pai, dessas pessoas. Ó Deus querido, concede salvação e graça, pelo amor do teu santo nome, ó Deus. Envia a libertação, a salvação, a restauração, o quebrantamento, o arrependimento dos seus pecados. Concede o arrependimento, ó Deus, a estas vidas. Pelo amor do teu santo nome, pelos méritos de Cristo Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, receba esta voz de oração. Amém. E graças a Deus. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook, TikTok, Quai, Instagram. Servo de Deus, Cláudio Martins. Deus seja sempre e eternamente louvado. Amém.